Estávamos em Lisboa, em pleno século XVI, e de um mundo lá bem longe, para lá do oceano, das terras do Brasil, chegava a história de um terrível monstro marinho, que foi visto por alguns, mas apenas por um foi morto. Pedro Magalhães Gandalf, humanista português que passou larga temporada no Brasil, escreveu-o assim: foi coisa nova, desusada aos olhos humanos, a semelhança daquele fero espantoso monstro marinho que nesta província de São Vicente se matou no ano de 1564. Por isso não deixarei de aqui dar conta, relatando por extenso tudo o que acerca disto se passou. Acertou de sair fora de casa uma índia escrava do capitão, a qual, lançando os olhos a uma várzea que está pegada com o mar e com a povoação da mesma capitania, viu andar nela este monstro, movendo-se de uma parte para a outra com passos e meneios desusados, e dando alguns urros de quando em quando tão feios, que, como pasmado e quase fora de si, veio ao filho do mesmo capitão, cujo nome era Baltazar Ferreira, e lhe deu conta do que vira, parecendo que era então uma visão diabólica. O filho do capitão, pondo os olhos naquela parte que ela lhe assinalou, viu confusamente o vulto do monstro ao longo da praia, sem poder divisar o que era, por causa da noite lhe o impedir e o monstro ser também coisa nunca antes vista, fora do parecer de todos os animais. E chegando-se um pouco mais a ele, para que melhor se pudesse ajudar da vista, foi sentido do mesmo monstro. O monstro, em levantando a cabeça, tanto que o viu, começou de caminhar para o mar de onde viera. Nisto conheceu o mancebo que aquilo era coisa do mar, e antes que nele se metesse, acudiu com muita presteza a tomar-lhe a dianteira. E vendo o monstro que este lhe embargava o caminho, levantou-se direito para cima como um homem, fincado sobre as barbatanas do rabo, e estando assim a par com ele, deu-lhe uma estocada na barriga. Depois ele continua, o Gandalf vou escrever. O retrato deste monstro é este que no fim do presente capítulo se mostra, tirado do natural. Era 15 palmos de comprido e semeado de cabelos pelo corpo, e no focinho tinha umas sedas muito grandes como bigodes. Os índios da terra lhe chamam em sua língua Ipupiara, que quer dizer demónio da água. Alguns, como este, se viram já nestas partes, mas acham-se muito raramente. E assim também deve de haver outros monstros de diversos pareceres que no abismo deste largo e espantoso mar se escondem, de não menor estranheza e admiração. E em tudo se pode crer, por difícil que pareça, porque os segredos da natureza não foram revelados todos ao homem, para que com razão possa negar, e por impossível as coisas que não viu nem que nunca teve notícia.
monstros reais existiam, alguns monstros não reais também existiam naquela altura e, portanto, os monstros marinhos eram motivo de exclamação e de admiração. Hoje em dia, já estamos bem entrados no século XXI, os monstros marinhos, em particular, e aquilo que existe no oceano e que ainda não conhecemos, continua a ser motivo de exclamação e de admiração pelo que representam do passado, um passado que nos é coletivo na forma de nós vermos os oceanos e que o representa para o futuro, na forma como encaramos estes mesmos oceanos e na forma como dependemos deles. As baleias foram sempre um motivo de interesse e agora que estudamos a história, a baleia, mais do que o animal, é o grande Leviatã, é o grande monstro marinho que representa tudo aquilo que existe nos oceanos, enquanto recurso, enquanto símbolo, e, portanto, a baleia continua a ser, para mim, simultaneamente mundana e mítica. Para mim e para várias pessoas que estudam estes temas e que repetem esta frase de alguma forma recorrente, mas que eu acho que é essencial. Inicio o livro tirando uma frase que estava algures no meio do texto, dizendo que estes monstros marinhos, não apenas as baleias, permitiam, quando eram observados, quando chegavam a uma costa, quando eram utilizados, alimentar apenas pela sua existência, não apenas o corpo, porque era um recurso e era uma fonte de alimento, mas também a alma.